clima. O clima ele é bem diverso, como eu falei lá no início, ele é cortado ao centro pela linha do Equador. Então, eu vou ter climas equatorial, tropical, desértico, semiárido, mediterrâneo e temperado, ok? Então, porque ele está dentro de 3 zonas climáticas, temperada do norte, tropical e temperada do sul. Isso faz com que haja uma diversidade climática muito, muito grande, ok? Eu vou ter climas equatoriais perto da linha do Equador e climas mediterrâneos e temperados em elevadas latitudes, ou seja, mais distantes da linha do Equador. Mas quando eu falo em clima predominante do continente africano, eu estou pensando em climas equatorial, tropical, desértico e... são os 3, equatorial, tropical e desértico. São os climas característicos, ou seja, aonde vai haver maior ocorrência desses climas dentro do território, maior abrangência de ocorrência, ok? Há 2 grandes formações desérticas muito importantes. Aqui eu tenho o deserto do Saara e tenho o deserto do Kalahari, aqui, ó, no extremo sudeste, aqui, ó, sudoeste, perdão, do continente africano. E aqui é o extremo norte. O deserto do Saara ele é tão importante para o continente africano que ele serve como ponto de referência para regionalização. Existe uma África do norte e existe a África subsaariana, para vocês terem entendimento. Esses aspectos a gente vai falar um pouco mais à frente, mas só para vocês entenderem como um deserto, pelo seu grande tamanho, extensão territorial, ele corta praticamente o extremo norte, de oeste a leste. Ele é muito grande, o deserto do Saara. Então, ele vai promover uma regionalização. Existe a África do Norte e a África subsaariana. A África subsaariana é a África que vai ser abaixo do deserto do Saara. E a África do Norte é do deserto do Saara para cima. Ok? Então, ao norte eu tenho ele é cortado pela linha do Trópico de Câncer, e ao sul, que é o deserto do Saara, e o deserto Kalahari ele vai ser cortado pelo Trópico de Capricórnio. E esses desertos eles existem por causa da circulação de ar na atmosfera. E aí, posteriormente, depois eu posso falar um pouco sobre isso se vocês quiserem, que a formação da circulação de massas de ar na atmosfera faz com que o ar úmido ele circule mais na zona tropical, ele vai em direção a regiões de mais elevadas latitudes na temperada do norte e temperada do sul, próximos à linha do Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Mas quando eles chegam aqui, essa massa de ar úmida, devido à elevação de altitude, ela vai precipitar, por isso que chove bastante nessa região, e a massa de ar chega na zona, na linha do Trópico de Câncer e na linha do Trópico de Capricórnio, já chegam massas de ar seca, por isso que essas regiões são desérticas, porque tem baixíssimos níveis pluviométricos, ok? A vegetação. A vegetação ela vai ser um espelho do tipo climático da região. E o interessante é o seguinte, que a composição climática, embora seja bem diversificada como a composição de vegetação, existe quase que um espelhamento do que existe de clima e vegetação ao hemisfério norte da África e clima e vegetação ao hemisfério sul, pelo simples fato de ser cortado pela linha do Equador. Isso faz com que, ao centro do continente, seja a linha divisória do norte e sul. Então, é como se dobrasse o continente. Todo tipo de vegetação e clima que eu encontro na região, no hemisfério norte, é exatamente o mesmo clima e vegetação que eu vou encontrar no hemisfério sul. E se eu dobrasse, hipoteticamente, o mapa,
estaria praticamente na mesma localização, só que em hemisférios diferentes. Isso é uma simetria muito interessante que ocorre muito no continente africano por causa da linha do Equador passar exatamente ao centro do território africano. Então, aqui, ó, vegetações, eu tenho vegetação mediterrânea, campos, pradarias, estepes, vegetação desértica, savana, floresta tropical e equatorial e regiões cultivadas. Regiões cultivadas é onde eu tenho agricultura, próximo, olha só, próximo ao litoral, que são regiões onde eu vou ter maiores níveis pluviométricos e o solo vai ser mais fértil. Vegetação mediterrânea e campos temperados, pradarias. Pradarias, como vocês podem entender, são o mesmo tipo de vegetação que nós encontramos nos pampas gaúchos. São vegetações rasteiras, gramíneas, pequenos arbustos e poucas árvores. Vegetação mediterrânea são vegetações também que são gramíneas, mas já tem árvores de pequeno porte, e ela é muito típica em regiões próximos ao mar Mediterrâneo. Então, recebe durante o verão e a primavera fica bastante florido, verde, e no inverno tende a ficar com menor cobertura vegetal. Estepes são vegetações típicas de regiões semidesérticas. A gente tem vegetação desértica e estepes. Estepe seria praticamente quase que a nossa caatinga, mais ou menos. É uma faixa de transição entre o deserto e a vegetação da savana. A savana é uma vegetação tipicamente africana. Quando eu falo assim, há uma vegetação típica da África, eu vou falar a vegetação da savana. Então, aqui no Brasil temos uma vegetação que é equiparada à vegetação da savana, que é a vegetação do cerrado. Só que ainda o cerrado é diferente da savana africana, ok? Depois temos a floresta equatorial e tropical, que lembra um pouco a vegetação da nossa floresta equatorial, e regiões cultiváveis que eu já falei. A fauna ela está diretamente ligada ao tipo de vegetação e clima. A gente vai encontrar desde escorpiões, serpentes, alguns animais peçonhentos, lagartos, em regiões desérticas, como também vamos achar rinocerontes, elefantes, leões, girafas, animais de grande porte em regiões de savana africana. Então, a África, na biodiversidade, tanto de fauna e flora, ela é muito rica devido à sua diversidade climática e de vegetação também. Ok? Gente, esse capítulo é super tranquilo, é super fácil, muita coisa a gente já até sabe, vem aprendendo ao longo da nossa vida, acompanhar em documentários e coisas assim. Mas caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem tirar essas dúvidas comigo na próxima aula, para a turma 800 na terça e 801 na quinta. Lembrando que a nossa avaliação já vai ser na sexta, ok? Então, façam atividade de revisão. Eu vou postar o gabarito posteriormente, lá para quarta-feira. Eu devo postar um gabarito para vocês. E aí os alunos da turma 800, que não vai estar comigo mais, porque eu vou postar o gabarito na quarta, vocês só estariam comigo na terça. Então, se porventura vocês tiverem dúvidas sobre o gabarito, sobre qualquer coisa, entre em contato comigo pelo WhatsApp e eu posso colocar vocês na aula de quinta-feira. Eu nem falei isso com Simone, mas acho que não vai ter problema. Eu coloco os alunos que tiverem dúvidas. Será que isso vai dar certo? Não, vou fazer melhor. Eu vou fazer um gabarito comentado, vídeo aula. Que aí fica mais fácil. Vou fazer assim, perfeito. Então, vou fazer assim. Eu vou postar o gabarito na quarta ou na quinta. Possivelmente na quarta. Eu posto o gabarito, mas eu posto em vídeo. Que aí eu vou falando, fica fácil para vocês entenderem. E aí os alunos de terça não vão ficar prejudicados comigo em relação à correção, porque não vai ser só um gabarito escrito.
vai ser um gabarito comentado, tá ok? Assim vai ficar bem melhor e vai ficar fácil. Mesmo assim, após a correção do gabarito da videoaula, se os alunos da turma 800 tiverem dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo pelo Zap, no privado, que eu vou dar atenção total para cada um de vocês de forma particular, tá ok? Então, fiquem com Deus, bom estudo, estudem bastante e até a próxima.